reunidos em nome de Jesus para estudarmos a palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, o livro da consumação, o livro que revela o último dos livros que também revela a pessoa de Jesus Cristo, né? Porque o Espírito testemunhar de Jesus Cristo é o intuito, é o espírito da profecia, Apocalipse 19:10. E nós estamos estudando Apocalipse 21. Hoje nós vamos entrar propriamente dito na descrição da cidade. Depois que a tribulação termina, depois que o Senhor se revela corporalmente, gloriosamente, universalmente, todo olho verá, em Apocalipse 19:11, aí ele traz o cumprimento de tudo aquilo que foi prometido aos pais, a Israel. Ele implanta a manifestação do governo eterno e soberano de Deus na história, que é o governo do milênio, o governo messiânico, né, conhecido por milênio, que se encontra no capítulo 20. Ao final do milênio, acontece uma última rebelião, liderada por Satanás, que havia ficado preso por 1000 anos lá no abismo, e cai fogo do céu e consome os revoltosos. E de acordo com aquela passagem que nós já vimos em 2 Pedro, os elementos são desfeitos, né? Os elementos são desfeitos. E 2 Pedro 3:10-12, o trono branco é instituído. Eu estou procurando a barrinha de som aqui, é azul, né? Ela está subindo. Ela não está amarelando, avermelhando, não. Olha aqui o som. E o trono branco é o juízo de todos aqueles que rejeitaram a pessoa de Jesus Cristo. É o julgamento de todos aqueles que não correram e beberam da água que é oferecida gratuitamente a todo aquele que quiser. É o julgamento de todos aqueles que não conseguiram escapar por ter rejeitado tão grande salvação. É o julgamento de todos aqueles que não quiseram arrazoar, né? Resolver os seus pecados na pessoa de Jesus Cristo. E eles são lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Como disse o pastor recentemente, o ser humano vai ser um intruso, vai ser um penetra, né, lá no inferno, porque ele foi preparado para Satanás, para o diabo e os seus anjos, que está em Mateus 25:41. Aí um novo céu e uma nova terra são criados. O lar de todos os remidos, de todos os salvos, de todas as eras, né? Nós vimos isso em Hebreus 12:22-24, aquela cidade que Abraão aguardava, que todos os heróis da fé de Hebreus 11 aguardaram, viveram em função dela. Moisés rejeitou as coisas do Egito porque ele via pela fé que Deus tinha algo melhor para ele. E lá vai ser o lar de todos os remidos, vai ser o lar dos aperfeiçoados, vai ser o lar eterno da Universal Assembleia Igreja dos Primogênitos que estão arrolados nos céus, no caso nós que compomos a presente dispensação. E como as portas, nós vamos ler e estudar aqui, elas nunca vão se fechar, vai ser um lugar ao qual as nações também terão acesso. As nações, os reis da terra vão ir lá, entrar pelas portas, fazer um tour, né, na cidade de Jerusalém, e vão poder participar também da adoração do Senhor e do Cordeiro. Então nós já vimos que a consumação da consumação, os 2 capítulos finais de Apocalipse, são os capítulos que revelam as coisas que vão vir lá dentro do dia de Deus, lá dentro da eternidade, depois que a história humana tiver acabado, depois que Deus tiver executado todo o seu plano de épocas, né?
tudo aquilo que ele tem desenrolado, desde o dia que ele permitiu o mal pela primeira vez, lá no céu, e depois se estendeu até a terra, o homem caiu, Adão, a mulher foi enganada, Adão entrou nessa também, e Deus utilizou a manifestação do mal para poder demonstrar algo que, se o mal não se manifestasse, ele não teria tido oportunidade de demonstrar, que são as supremas riquezas da sua graça. Isso está lá em Efésios 2:7, aquela musiquinha conhecida, né? Como é que você chegou aqui? Graça, lembra? Graça superabundante. Como é que você chegou aqui? Lembra? Como é que é aquela parte? Me conta aí, qual é, irmão? Como é que você chegou aqui? É algo mais ou menos. Conta-nos como você, irmão. Tem gente falando, mas o casamento veio! Nossa! Como foi possível? É um troféu da graça, né? Nossa. Porque Efésios 2:7 diz que o propósito de Deus, que ele tem desenrolado ao longo de todas essas etapas da história, o porquê dele ter permitido o mal, Efésios 2:7, para mostrar nos séculos vindouros, aí dentro do que a gente está estudando aqui, Apocalipse 21:22, na eternidade, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça. Isso é forte e bonito, né? Suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então lá na eternidade vai ter um montão de gente que pisou na bola. Abraão desceu para o Egito, Abraão deu ouvido para a mulher, Jacó pisou na bola um monte de vezes, Isaac também desceu para o Egito, lá teve problema com Abimeleque. Jacó nem se fala. Davi, Manassés, um rei hiper ímpio. Nossa. Aquele vai ser um troféu da graça gigantesco. Nossa. Super hiper O troféu. cara queimou o Super filho pro demônio, É. consultava tudo quanto é porcaria e no final ele se arrependeu. Reinou o maior número de anos. E foi Que isso? 55 anos. 55 anos não é brinquedo não. Sim. Meio século de governo. E vai estar lá casamento, né? E outros. Nossa. Nossa. Subir. Paulo, assassino de crente, o apóstolo. E aí ele mesmo falou, eu persegui a igreja. Ah, tá. E antes de converter. E vai ser muita gente que tem convicção. Deus é merecedor de toda a honra e toda a glória. Porque não era para eu estar aqui, era para eu estar lá embaixo. Mas eu estou aqui e quando nós vamos estudar e como Deus caprichou, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas, eu estou indo lá preparar as moradas para você. E é no capricho. Para quem é arquiteto e convertido, que é o caso, por exemplo, do meu filho André, vai ser uma coisa fantástica ver aquela obra de engenharia, que é uma obra, Deus vai exagerar no capricho. Eu até convido você aí de longe, vocês aqui de perto, vamos reler essa passagem de Apocalipse 21:9 a 27. Eu sugiro aos irmãos, você permita que o Espírito Santo te conduza, leve o seu pensamento. Eu já fiquei nessa meditação hoje porque eu fiquei por 1h30 esperando a Raquel sair da Sembique para pegar uma carona. Eu fiquei lendo, relendo, esquematizando, anotando, mastigando, deglutindo, remoendo, né, meditando nessa, voltando assim, nessa cena, tentando imaginar porque o João, ele passou aperto. Tá. O João, o apóstolo, o que foi convidado a escrever o que ele viu e ouviu, ele teve que fazer um esforço para poder colocar em palavras o que ele viu. Porque foi uma revelação fantástica. Você ter a revelação daquilo que está lá depois da história, né? Depois
do tempo, dentro da eternidade. E se encontra em Apocalipse 21, de 9 a 27, porque eu creio que hoje não vai dar tempo nem de estudar todos esses versos, aí a posterior a gente vai no 22, que diz o seguinte: agora é a revelação propriamente dita, porque os versículos de 1 a 8 foram a preparação, foi a introdução. Agora vem o filé sem gordura, sem nervinho ali, só tirado com aquela faquinha de sushi, né? Cortadinho assim. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou o Espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam para o leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Isso dá 2.220 quilômetros. Agora que eu lembro, que eu vi aqui o negócio da vara, né? Lembra que o negócio de marcar? Lá do Apocalipse 11, né? É a mesma vara. Mas 2.020 km quadrados? São 2.220 km de largura, 2.220 km de comprimento, 2.220 km de altura. Nós vamos entrar nesses pormenores. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, 65 metros de espessura, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nós está lá, né? É a melhor coisa para ter. Se tem um lugar que é bom de você ter o seu nome escrito, é no livro da vida do Cordeiro. Se tem um lugar bom para ser fichado, é lá. Se é um lugar bom para ser fichado, é lá. Os irmãos vão, à medida que a gente for estudando,
os materiais, a questão de ter portas, praças, fundamentos, de ter muito número 12, os materiais, as pedras preciosas, a pérola, a glória, a questão da lâmpada, nós vamos ver isso tudo bem detalhadamente. Depois que você voltar para a Flop, você pode acompanhar pela internet. A gente acompanha de vez em quando. Ah, já. Os irmãos vão perceber que essa cidade, seja nos seus materiais, seja nas suas descrições, nos seus adjetivos, nos seus substantivos, né? Tudo que se relaciona com essa cidade incorpora características que vão eternamente nos lembrar da nossa herança espiritual, daquilo que Jesus Cristo consumou a nosso favor. Vocês observam que ele aparece no texto, e com que título que ele aparece? Cordeiro. A gente sabe aqui que cordeiro está vinculado ao sacrifício de sangue, à morte voluntária, à morte substitutiva, né? A morte que permitiu que tudo isso acontecesse. Os detalhes, todas as características da cidade gritam: essa é a herança daqueles que confiaram no Cordeiro. Isso é aquilo que Deus tem preparado de antemão para aqueles que confiam nele. Essas são aquelas coisas que você não consegue nem imaginar, você não consegue nem pensar. Imagina quando Deus estiver desimpedido, né? A questão do pecado, questão de desobediência, a questão do engano, a questão da tentação, a questão da peregrinação, a questão do vacilo. Não tiver mais nada que impede dele despejar amor, despejar glória, despejar tudo aquilo que ele sempre quis manifestar para o homem. Eu mineiramente digo, vai ser bom demais. Uai. Só pode ser bom. Não tem como. Já viu, a Elaine deve lembrar quando você pegava o Isaquinho, né? O Joelzinho, o Natanzinho, quando dá aquela. Eu sei, atualmente eu tô curtindo o Filipinho. Então dá vontade de morder o sorrisinho dele, ele brincando de carrinho. Nós dois estamos assim, nós dois estamos amicíssimos, né? A gente brinca de carrinho junto, eu brincando de carrinho com menino de 1 ano. É um maior barato, te dá tanto prazer, te dá tanta satisfação curtir, né, a pessoa que você ama. E lá vai ser isso. Aquele noivo apaixonado, né? Até lembrei de um programa que ficava assim: meu papai, meu garoto, meu papai, meu garoto, lembra? Cascatinha. Nossa. Meu Cascatinha. Isso Você era lembra do meu garoto? Não era a geração dele, não, foi mais novo. Não é da geração dele, não. Era um pai que era apaixonado com o filho e o filho é apaixonado com o pai. E aqui, além de pai, tem um noivo, tem o Espírito Santo, tem a turma lá. E aí, Brão, como é que você tá? A gente vai bater papo com Isaac, vai bater papo com Davi, vai bater papo com Abraão, com Jó. Pô, Jó, você pegou osso, hein? Mas também é o tamanho do seu galardão aí. É lógico, né? Tudo é bem proporcional à obediência. E eu até estive conversando recentemente isso com o Rafa, eu não lembro em que assunto foi, que ele estava falando de as impressões que ele está tendo de ler as Escrituras, né? Que ele passeia no Velho, passeia no Novo, passeia no Velho, passeia no Novo. E no Velho é aquele Deus que... Porque as 4 leis espirituais, lembra? Primeiro a pessoa tem que ter a consciência do pecado, a consciência da separação de Deus, a percepção do caráter de Deus e da situação na qual você se encontra, que é uma situação de incompatibilidade. Aí então o Espírito, depois de você ser convencido do pecado, aí ele te conduz à convicção da justiça, que está disponibilizada em Jesus Cristo.
Não é isso? Ele traz a convicção do pecado, do juízo e da justiça. Você é pecador, você está sujeito ao juízo e ele te conduz à justiça imputada. Então, no Velho Testamento, Deus se revelava de uma forma muito inflexível. Ele estava revelando o seu caráter, revelando a sua santidade, revelando aquilo que ele é e aquilo que ele exige. Aí quando chega Jesus, manso, humilde, né? Eu não vim para julgar ninguém, eu vim para salvar e buscar o perdido. Ele está lá desenhando lá no chão. E vão apedrejar essa mulher? Não, quem tiver pecado, né? Ele não vem para condenar, ele vem de boa, como se diz, né? Todo generoso. Aí o Rafa, ele se espantou, puxa, mas o Deus lá do velho era tão hard. E Jesus Cristo, a manifestação de Deus, né? Deus em carne, tão, né? Tranquilo. E mesmo o hippie já se disse até. Lembra daquela musiquinha? Conhece essa? Eu pensei que você ia comparar o Rabbit com o Light. É, tão soft, né? Aquela mímica, né? Das bolinhas explodindo. É porque o mesmo Deus que é exigente, por saber que nós não conseguimos atender a exigência, ele vem e faz por nós e disponibiliza. Aí eu até falei, nós vamos entrar nesse assunto por causa daquilo que está lá no versículo 9 de Apocalipse 21. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Nós que já estudamos a tribulação, seus selos, suas trombetas, suas taças, a gente sabe que as taças de boca larga que são despejadas nos últimos momentos da tribulação, elas vêm com aquele líquido espumante da ira de Deus, sem mistura nenhuma, sem misericórdia. A retribuição por muito tempo de rebeldia da parte do homem em recusar a graça de Deus. O derramar das 7 taças da ira de Deus no final da tribulação é o que há de pior para a humanidade. Lembra que nós estudamos isso? Porque as taças despejaram o juízo máximo de Deus. A exigência inflexível do caráter de Deus, que o homem não consegue atender, sobre aqueles que não se refugiaram em Jesus Cristo. Então eles vão ter que beber gota a gota, liderados pela besta. Uma das taças cai inclusive sobre o trono da besta e se torna em trevas. Lembra? Nós estudamos as taças. E foi justo um dos anjos que carregou uma dessas taças cheias do juízo máximo, da ira de Deus, exigindo e demonstrando a justiça inflexível e retributiva de Deus, é que falou: ô João, faz favor, te mostrar ali, ó, a casa da lua de mel. Ou seja, o mesmo anjo que mostrou o juízo inflexível é o anjo que mostra o amor gracioso e eterno de Deus. O lar onde ele vai morar com a esposinha amada dele, a quem ele vai declamar o livro de Cantares, né? Os seus beijos são mais doces do que blá blá blá. Você é como a mula do faraó. O pastor Geraldo já te chamou de égua do faraó? Não, né? É romântico. Você já chamou a sua esposa de égua do faraó? É uma coisa romântica. Se você for lá na mentalidade oriental, é romântico. Porque é uma égua valorosa, uma égua prestativa, uma égua escovadinha, só come alfafa de primeira, né? Então é uma coisa bonita lá no... A gente chama de gatinha, né? Ele te chama de gata. Você fica se lambendo, você lambe seus pelos, não, né? Então, cada época tem seu contexto. Então, o mesmo anjo que mostra a justiça inflexível é o anjo que mostra um amor gracioso e eterno. Por quê? Porque é o mesmo Deus.
E nós já vimos por que a cidade é chamada de a noiva esposa do Cordeiro, por causa daquela questão, lembra que nós falamos 2 semanas atrás, uma questão cultural. A cidade sobre a qual o rei se coloca, onde ele estabelece seu trono, é como se ele estivesse intimamente ligado com aquela cidade para sempre. Ah, tá. Ela se torna, lembrou aí, o segundo neurônio A bateria tá piscou fraca. assim, né? Lembrei. Acendeu. O neurônio 2, né? Igual aquelas válvulas, vai esquentando. Lembra da televisão antiga? Aham. Você tinha que ligar meia hora antes do programa. Você lembra? O cinescópio ia esquentando. Isso não é da sua época. Ó, falta meia hora para novela. Liga a televisão. Vai Com esquentando. as válvulas aí esquentando. Isso é do seu tempo. Eu não lembro disso. Na década de 60 era assim. Aí a imagem vinha Na chegando. minha casa não tinha, mas eu lembro disso. Eu lembro bem. Agora, em 1964, 65. Eu nasci em 72, mas eu lembro dessa história. Eu lembro disso em 65. Aí é bem provável, alguns teólogos creem que um dos flagelos, uma das taças, caiu exatamente sobre a Babilônia. Lembra o 7º flagelo? Lá de Apocalipse 16 e 17 a 21, caiu exatamente sobre a capital da besta, a Babilônia imunda. Então aqui nós temos não somente um contraste que demonstra os dois lados, né, do caráter de Deus, a sua santidade e a sua justiça inflexível, por um lado, e o seu amor gracioso e eterno. Com amor eterno te amei. Não tem um versículo assim, ele se declarando para Israel? Que te atrair, né? Com misericórdia. Com misericórdia te atrair. É um versículo lindão, fala uma coisa. Mas também mostra, porque é bem provável que o anjo que mostra, que apresenta a cidade pura, imaculada, que é a casa da noiva, sem ruga, sem mácula, né, perfeita, completa, teleia, né? Nada contaminado entra nela, verso 27, é o mesmo anjo, provavelmente, a maioria dos teólogos concorda, que também derramou a taça sobre a Babilônia, a 7ª taça, e que apresentou, eu vou te mostrar, a prostituta, a amante do capeta, né? Uma das amantes de Satanás lá, está lá em Apocalipse 17 e 18, que nós estudamos tão longamente. Então, se por um lado Babilônia era tão imunda, a Nova Jerusalém é tudo diametralmente, né, antagonicamente, antonimamente, opostamente o contrário. Tudo ao contrário. E ele é transportado em espírito, verso 10, até uma alta e elevada montanha. Lembra que lá quando o anjo fala assim, vem cá que eu vou... Apocalipse 17, né? Apocalipse 17, 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentado sobre muitos povos, que domina muitos povos, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra, tem as suas raízes fincadas nesse chão aqui. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto. A cidade prostituta está num deserto. A noiva pura está onde? 21:10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. Então aqui nós temos um contraste. A cidade satânica, terrena, prostituída, está num deserto, símbolo de esterilidade e juízo. A cidade satânica está num deserto. O deserto é símbolo de esterilidade e juízo. Já a cidade divina, a Nova Jerusalém, o nosso barraco eterno, está numa grande e elevada montanha. O que significa? Vida e exaltação. Montanha,
nas escrituras, nós já estudamos, tem a ver com governar, com estar em destaque, com ser exaltado, de não ser um na multidão, mas ser um que aparece. Né? Tudo na Bíblia, quando fala de montanha, é porque está aparecendo. É o que é visto. Tem um destaque, né? Está em destaque. É símbolo de destaque. E ela tem a glória de Deus. Verso 11. A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima. Eu gosto do superlativo absoluto, é bonito, né? Preciosíssima. Uma pedra preciosa. Preciosíssima. Como pedra de jaspe cristalina. Tem a glória de Deus. Pronto. Explicou por que essa cidade é tão da hora, como se diz, né? Por que ela é tão bela. Por que ela é tão maravilhosa? Por que ela é tão indescritível? Porque ela revela o que Deus é. Nós vamos ver, quando a gente pegar os detalhes, que essa cidade ela incorpora características com a sua descrição, com seus substantivos, com seus elementos, com seus adjetivos, que se por um lado o objetivo das características da cidade é eternamente ficar nos lembrando da herança espiritual que nós vamos herdar por causa da obra de Cristo, um dos outros propósitos dessa cidade é refletir eternamente tudo aquilo que Deus é. Eu não sei se os irmãos se lembram do estudo de satanologia. Não sei se você já chegou a ver os DVD e tal. Não, podia providenciar uma cópia pra ele. É, boa. Você tá aí até domingo, né? O Daniel terminou. Eu vou queimar para você o satanologia, etc. No nosso estudo de satanologia, nós vimos que lá antes do querubim ungido cair, lá o nosso assunto de Ezequiel 28, nós estudamos versículo por versículo, né? Até que se achou iniquidade em ti, mas antes ele andava nas pedras afogueadas. Lembra? Os irmãos lembram do texto, Ezequiel 28? Ele se cobria de reluzências. Você já notou como é que essa geração pré-tribulacional gosta de um brilhinho? Tudo brilha. O tênis pisca, tudo tem strass, tem esses pozinhos coloridos. É a síndrome de Lúcifer. Nessa geração tem síndrome de Lúcifer. Quer brilhar. Tudo hoje em dia brilha. Capa de caderno brilha, borracha brilha, lápis brilha, tudo brilha, tênis, roupa, cinto, tudo brilha. Lá na China, os prédios, como se chama, skyscrapers? Arranha-céus. Arranha-céus. Tudo é de luz à noite. Mostra muitas imagens, tudo de luz. Eu já vi cenas do Japão também, que é um absurdo. É uma poluição visual absurda. Imagens com laser, né? Tudo. Tem umas placas um prédio, muitos prédios. Todos prédios. Eu já vi cenas de praças assim também que você fica até. Você não, aliás, satura, né? Você não olha nada. Você acaba não percebendo. Né? Satura. Você não consegue observar. E no nosso estudo de satanologia nós vimos que isso permeia as escrituras, né? A questão lá do peitoral do sumo sacerdote, quando a gente também já estudamos. Lindo aquilo, as pedras, né? Já estudamos o Urim e Tumim, né? Nós já estudamos também, teve uma época nós estudamos o Bimar, lembra? O julgamento das obras do crente. E lá no Tribunal de Cristo, onde as obras do crente vão ser julgadas para galardão, né, para a herança eterna, nós vimos que o que é madeira, palha e feno vai queimar. E nós vimos até detalhadamente o que cada coisa significa. O que é de ouro, prata e pedra preciosa vai ser galardoado e vai durar eternamente. E nós vimos que o que é ouro está ligado, ouro nas escrituras é símbolo de glória.
é quando o crente se disponibiliza a ser um revelador da glória de Deus. Ele se permite que Deus seja glorificado na vida dele. Aí tem vários aspectos, pode ser a questão física, pode ser a questão financeira, o Jó, né? E por aí vai. A prata é símbolo de redenção nas Escrituras. Quando você ia resgatar um escravo, resgatar uma coisa pagada, era em prata. Quando as bases dos pilares do tabernáculo e do templo eram de prata, porque prata fala da obra redentora de Cristo. Eu não sei se os irmãos já estudaram tabernáculo. Ouro é glória, a madeira é a humanidade de Cristo, a prata é redenção. E as pedras preciosas, elas falam de fruto do Espírito. Então as obras que lá no Bimá, que se relacionarem a ouro, foi porque esse irmão que está sendo galardoado, ele revelou a glória de Deus. Se foi prata, é aquele que fazia semeadores, mímica, entregava folhetinho, falava de Jesus para o vizinho, para o irmão, para o parente, no Natal, todo dia. É aquele que quem ganha alma sábio é o que está trabalhando, está se empenhando no esforço de redenção. Missionário, evangelista, blá 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 blá. E as obras que no Bimá são caracterizadas como pedras preciosas são aquelas pessoas que na presente dispensação se disponibilizaram a viver no Espírito. Porque a cada dia, a cada segundo, a cada momento, a cada esquina, a cada conversa, a cada coisa que você decide, você sempre tem duas decisões. Você vive no velho homem ou vive no novo homem. Você vive na morte ou você vive na vida. Você vive na carne ou você vive no Espírito. E toda e qualquer obediência, por mínima que seja, se for o Espírito que falou assim, e você aí pronto, ganhou galardão. Você tinha 1 segundo para decidir, vou fazer o que eu quero. Lançou na oportunidade. O Espírito Santo está me conduzindo através desse versículo que me vem à mente a tomar tal decisão. Tomei tal decisão, pedra preciosa. Ganha galardão lá no Bimá. Então, a pedra preciosa, ela está ligada à obediência. Ela está ligada à submissão à vontade de Deus. E isso redunda em glória para Deus, né? É óbvio, todo mundo já passou por isso, a gente passa por isso todo dia. Decisões que nós tomamos no Espírito há 1 mês atrás, 1 ano atrás, 10 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje você vê, puxa, ainda bem que eu ouvi o Espírito Santo e tomei essa decisão. Porque pode ser que demore, pode ser que não. Tem semente que é... Quem estava falando de semente? Foi o pastor geral no sábado. Joga semente. Semente de feijão nasce em 3 dias. Né? Lá no Nordeste, eu conheci uma semente que ela parece um mármore. Ela é um marfim vegetal. Chama jarina. É uma semente difícil de conseguir. E o pessoal trazia da Amazônia para fazer colar, para fazer, né, mangueiro, para fazer bijuteria. Essa semente é só para ela brotar. Já viu o feijãozinho? Nasce aquele brotinho. Para brotar leva 50 anos. Para brotar. Eles ficam furando para fazer. Né? Porque é um marfim vegetal. Para semente virar um pezinho leva 200. E a árvore dura 1.500 anos. Já viu aquela lá nos Yellowstone, lá tem árvore lá, a sequoia, né? Passa carro dentro. Tem 1.000 anos, 2.000 anos a árvore. Tem milênios. Entendeu? Leva milhares de anos para ficar adulto. Então tem semente que é mais rápido, tem semente que é mais... demora um pouquinho. Por isso, eu voltando nesse assunto de novo, estava falando isso com o Caso Augusto. Quando Deus demora, ele capricha. Por isso que sempre vale a pena ouvir aquela exortação de Deus. Persevera, tem paciência, vai seguindo, vem comigo, vão andando aí. Você não perde. Mais cedo, mais tarde vai dar fruto. E a pedra preciosa, ela tem a ver com submissão, ela tem a ver com obediência, ela tem a ver com revelação da glória. E o propósito de Deus para aquele querubim que se rebelou é que a glória dele fosse manifesta através
multipolicromilescências, né, que acontecia lá no Éden mineral, através do querubim, todo refletor, que vai voltar. Deus aqui está retornando o propósito dele original, antes que essa coisa toda acontecesse, a queda, a rebelião, o querubim, a morte, o pecado. Ele está contornando, dando uma volta aí de muito tempo para voltar lá no propósito original dele. Eu vou ser glorificado no homem e vou. Ninguém resiste à vontade dele. E nós vamos ver que o propósito da Nova Jerusalém, porque os irmãos, se vocês observarem aí na leitura do texto, a palavra jaspe, né, essa pedra jaspe, ela aparece muitas vezes. E eu tenho até anotado aqui, o jaspe, ela é uma pedra. Na realidade parece que tem vários tipos de safira. Tem umas safiras que são um azul mais cintilante, tem umas safiras que são um azul mais leitoso. Tem até uma pedra aqui que eu me interessei de novo nesse assunto. Tem certas pedras que elas são mais avermelhadas, tem certas pedras que tem mais o tom de mel, que é o caso do crisópraso, né? O crisópraso cor de mel, ele tem menos valor comercial do que o crisópraso dourado, por exemplo. Então tem variações. As ágatas, conforme o rajado e blá blá blá. Tem o grau de pureza das pedras, né? O jaspe, ela é uma pedra que ela não é muito específica. Na antiguidade, o judeu, ele é muito inteligente, ele é muito esperto. Ele, de acordo lá com Deuteronômio 28, face a sua desobediência ao que foi falado no Monte Ebal, lembra? Monte Gerizim, lembra? Nosso papo, já falei isso milhões de vezes. 6 representando a tribo subiram no Monte Ebal, aonde está o mal. E outros 6 subiram no Monte Gerizim para você ficar bonzinho, né? Aí, se atentamente ouvis a voz do Senhor e guardar tudo que está nesse livro, eu te abençoo, sua vaca, seu bezerro, sua mulher, sua parreira, sua panela, blá, blá. Se, porém, você não der ouvido a voz do Senhor e não obedecer tudo que está escrito nesse livro, aí você vai ser maldito por aqui, a colar no campo, na panela, a mulher, o bode, o cara vai roubar suas uvas, não sei o que, e bababá, sua panela vai furar. Daí, por fim, você vai ser esparramado por todos os cantos do planeta, esparramado no mundo inteiro. E isso aconteceu. Isso foi profetizado há 3.500 anos atrás. E 1520 anos depois que o Moisés falou isso, aconteceu. E um dos detalhes do lance do judeu ter sido esparramado, que está lá em Deuteronômio 28, 66, fala o seguinte: a tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Ou seja, o judeu, ele é assustado. Ele já foi perseguido, expulso, assassinado, genocidado um monte de vezes. Pelos espanhóis, pelos franceses, pelos alemães, os nazistas. Um monte de vezes. O Mardoqueu lá na Pérsia. O judeu vive sendo perseguido. Estão sempre querendo matar o judeu. O judeu sempre é ocupado de tudo. Então, o judeu, ele não pode deixar a coisa dele muito assentada, não. Eu sei porque lá, quando a gente também, Lulu e eu moramos lá no Nordeste, teve um judeu lá que fez de tudo para fazer com que a Marluce fizesse o curso de lapidação de joia. Porque lá nós pintávamos pedra, e ela tem uma firmeza na mão muito grande, ela conseguia fazer traços muito paralelos e muito firmes. E um judeu lá falou: você tem a mão boa para lapidadora. Você não mexe com lapidação de pedra preciosa, blá 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 blá. Acaba que não mexeu. Não era o plano de Deus. Porque se tem alguém que entende de pedra preciosa, é o judeu.
O judeu entende pedra preciosa. São os maiores comerciantes de pedra preciosa no planeta, é o judeu. E por que que o judeu procura concentrar a riqueza dele em pedras preciosas? Ah, o cara vem aí para te matar. Eu vou pôr minha fazenda no bolso, minhas vacas. Ele pega um pacotinho cheio de diamante, pôs no bolso e toma. Fugir. A riqueza dele toda está ali num pacotinho desse tamanho. Então o judeu entende muito de pedra preciosa. E lá na antiguidade, você vê que no Velho Testamento, em várias passagens, e no mundo antigo, o judeu sempre teve muito relacionamento com essa questão das pedras preciosas. E as palavras que estão aqui no grego, que são traduzidas por safira, jaspe, sardônio, crisópolis, blá blá blá, tem as suas correspondências lá no Velho Testamento, lá no hebraico. E a palavra jaspe, ela não é uma palavra assim muito específica, né? Rubi é rubi, rubi é vermelho, esmeralda é verde, não é? Safira é azul, topázio é amarelo, topázio imperial é mais bonito, topázio é minha pedra favorita. Já viu, Elaine? Topázio é aquele amarelão dourado, topázio imperial. Então, a palavra jaspe, traduzida por jaspe, ela na realidade significa... eu tinha achado aqui, viu? Na antiguidade, jaspe não se referia exclusivamente a uma pedra específica, mas a todas as pedras de brilho cristalino e transparente. O jaspe, ele diz respeito a todas as pedras de brilho cristalino e transparente. Lumicola amarelo no transparente, em especial o brilhante. O mais jaspe dos jaspes, que jaspe significa transparência, translucidez, a capacidade de permitir que a luz atravesse. E o grande macete da lapidação, o grande macete do diamante, é você lapidá-lo, desbastá-lo de uma tal forma, perdendo o mínimo de material possível, evidentemente, né? Então vai esculpir assim, no machado, arrancando a metade. E dando, como é que fala? Harmonia e estética à pedra, e conseguir fazer o maior número possível de faces. Já viu pedra preciosa? Porque quanto mais face você coloca na pedra, mais ela reflete a luz. Você chega diante de um espelho, ele reflete a luz. 2 espelhos reflete muito mais luz. 1 milhão de espelhos, aí você fica doidão lá de tanta luz. Não é verdade? É o caleidoscópio. Você já brincou com o caleidoscópio? Aquele negocinho que você fica girando assim, fica aquele monte de espelhinho mexendo com a luz, luzes coloridas. Eu amo ótica, né? Da física, uma das minhas matérias favoritas é a ótica, né? Como trabalhar com a luz, né? Reflexão, difração, etc. Né? E a lapidação, ela é bem feita quando, perdendo o mínimo possível de material, você consegue fazer o maior número possível de faces, de tal maneira que a luz é o mais intensamente possível refletida. Esse é o objetivo da pedra preciosa. Esse é o objetivo do jaspe. Esse é o objetivo do crente. Esse é o objetivo da Nova Jerusalém. Refletir Deus. Porque a cidade, ela tem a glória de Deus. E o objetivo da cidade é refletir a glória de Deus por toda a eternidade a todos aqueles que tiverem o privilégio de contemplar. Inclusive as nações. Os povos que vão existir dentro da eternidade. Então, quanto mais, fazendo uma aplicação, né, Casalrosa? Quanto mais lapidado, quanto mais obediente, quanto mais submisso, mais você reflete Deus. Quanto menos Carlos Hamilton, melhor. O Carlos Hamilton atrapalha muito. Aí cada um se coloca. Não é o que o João Batista falou, importa que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, quanto mais Carlos Hamilton, mais o som fica... Deus te ama. Sem casamento, Deus te ama. Aí fica aquele soninho, né, equalizado, todo bem feitinho. Esse era o propósito de Deus na eternidade passada. Era o propósito dele, o querubim que se rebelou.
é o propósito dele para cada homem, cada uma das dispensações, e é o propósito eterno dele, lá na eternidade. Se mostrar, ser refletido. Então, já que o jaspe, que é o que predomina na cidade, né? A cidade inteira é como um jaspe, né? Uma pedra preciosíssima como um jaspe. Está lá no verso 11. O primeiro fundamento da cidade é de jaspe. Está lá no verso 18. E o jaspe aparece mais vezes aí. Jaspe, por ser qualquer pedra que tenha refletocência, né? Que tenha capacidade de refletir, que tenha, acho que é refletância, né? É refletância? É reflexoberância. É. Reflectosidade. Nossa. Tem que Fala ser. de novo, fala de novo. Então, o mais provável, os teólogos chegam à conclusão que a Nova Jerusalém é um gigantesco diamante. Ela, na realidade, a Nova Jerusalém, muito provavelmente, é um diamantão. Agora você imagina um diamante de 2.220 km de largura por 2.220 km de altura por 2.220 km de comprimento, habitado por gente que tem as roupas mais alvas, qual nenhum lavandeiro jamais poderá alvejar, né? Que é igual ele na sua transfiguração, lá no Monte Tabor, Jesus Cristo, que Pedro, Tiago e João viram e estava meio com sono, né? Faz uma barraca para Elias ou para Moisés, lembra da passagem? Ou seja, o objetivo precisa de sol. Por isso nós lemos lá para frente que não precisa de sol, não precisa de lua. Deus é a glória, Deus é a luminosidade e o Cordeiro é a lâmpada. Nós vamos ver, inclusive no nosso estudo de milênio, que vai ser após o estudo de Apocalipse, aqui nesse mesmo lugar e horário, nós vamos ver que após o final do reino messiânico, o milênio reino, né, o de 1000 anos, vai haver uma fusão dos tronos. Isso está lá em Coríntios. O trono do Cordeiro, que é um trono de demonstração cronológico, histórica, dentro da estrutura do tempo, é uma manifestação do reino eterno de Deus. E nem que quando Deus cumpre os seus propósitos, do seu plano de épocas, e Cristo retorna, né, na sua submissão e união ao Pai, dentro do reino eterno, aí os dois tronos se fundem novamente, sem que eles percam a identidade e sem que nenhum seja mais do que o outro. Por quê? A glória, verso 23, a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Eles estão empenhados no mesmo propósito. Manifestar glória para que ela seja refletida, revelada, manifestada por aqueles que têm o privilégio de habitar o gigante diamante. O diamante gigante, que é a Nova Jerusalém. E após o anjo mostrar-se o geral, que ele leva João lá para uma grande e alta montanha, e falou: vem, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele vê, como diz o Rafa, né? Vê a Nova Jerusalém descendo do céu. Hoje eu li um argumento muito interessante. Como os foguetinhos. Os retrofoguetes, isso aí é brincadeira nossa. Isso aí tá no nada plícito, né? Que tem um implícito, o explícito e o nada plícito, né? Aí a gente também pode sonhar um pouquinho, né? Mas a Nova Jerusalém, na eternidade, ela vai se assentar. Ela vai aterrissar. Ela vai estar no chão da nova terra. Hoje até li um argumento muito interessante por dois motivos. São coisas assim meio japonesas, né? Tá na cara, mas a gente não vê. Primeiro, porque ela tem fundamento. Ela tem 12 fundamentos. Se fosse para ela ficar flutuando, para que ela ia ter fundamento? Você faz alicerce, arrimo e baldrame No avião? no avião?
Isso é linguagem de Não, mas arquiteto. mas tem uma São coisa coisas lá, você faz sapata, arrimo, são muros que entram pro chão adentro, entendeu? Oi. Mas aí pensando nos foguetinhos, vão viajar na foguetinho. Porque Não tem foguetinho não, isso é brincadeira. Porque quando ela chegar aqui, ela já vai estar construída com os fundamentos. Sim. Esses fundamentos vão estar onde, né? Nela. Eles vão estar prontos para serem fincados na terra. Então vai ser os foguetes. Vai entrando igual a sonda para dentro. Né? E mesmo porque os reis da terra, eles vão entrar, eles vão fazer tour na Nova Jerusalém. Porque, tá escrito aqui, ó. Porque eles vêm trazer, e isso é muito bonito, vocês vão ver quando a gente estudar, eles vêm trazer a sua glória e a sua honra para o Cordeiro, para o Deus Todo-Poderoso, para a Trindade, que mora conosco lá na Nova Jerusalém. Se eles vão entrar pelas portas da Nova Jerusalém que nunca se fecham, a gente joga a escadinha de marinheiro lá de cima do alto pro cara ir subindo, com um pacotão nas costas, ela vai estar sentada na terra. Evidentemente, né? Então João, depois ele recebeu uma visão externa, né? Ele vê de longe a Nova Jerusalém descendo do céu, né? Vinda da parte de Deus, e ele vê a sua aparência externa. Nossa, e quando eu olhei de longe assim, ele teve até que pôr, já viu aqueles óculos que aquele soldado americano lá na década de 40 colocou para ver explosão nuclear? Todo mundo morreu de câncer depois. Você já viu, tem um pelotão, essa foto é história, um pelotão, generais, soldados, aquele monte de soldado assim, a alguns quilômetros de distância de um experimento atômico, com óculos preto, mas ainda não se conhecia os efeitos da radioatividade. Essa foto é muito conhecida. O João ali, né? Anjo, não tem um óculos escuro aí para me emprestar, não? Olhando a Nova Jerusalém descendo, preciosíssima, radiantíssima, né? Gloriosíssima, ofuscantíssima. Aí ele parte para os detalhes. Do verso 9 a 11, ele vê a Nova Jerusalém. Desliguei, tá, professor? Ele vê a Nova Jerusalém no seu aspecto externo. Aí na hora que chegar vai sair Total. os fundamentos profundos. Aí o anjo passa a mostrar os detalhes. Nós vamos ver que os detalhes implicam em muralha, portas, fundamentos, praça, ruas. Né? Agora ele o anjo vai dar o zoom. O Google Maps, né? Primeiro vê de longe, agora vai chegar. É o Street View. O anjo pega o Joãozinho amarelo assim, põe lá na rua, aí ele vai ver agora. É a mercearia da Dona Elaine. Mercearia. Não é? O de Street View você entende. Não, você não puxa o bonequinho. O anjo puxa o Joãozinho e vão fazer o Street View aqui. Um bonequinho amarelo, né? Aquele Que vai com as amarelo. perninhas assim. Que nunca te obedece. Se você quer que ele olhe para um lado, ele olha para o outro. É difícil, é bem indomável aquele bonequinho amarelo. E a primeira coisa que ele mostra é que tinha uma grande e alta muralha. Verso 12. Tinha uma grande e alta muralha. Do que é que fala a muralha? Do que fala a muralha? A muralha, ela está vinculada lá ao verso 27. Nela, porque só tem salvo na eternidade. Vai preocupar com ladrão? Não. Vai preocupar. Tem arame farpado, circuito de televisão na muralha? Tem, esse tipo de problema não tem. Está vinculado com o verso 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Então a muralha fala de duas coisas. A primeira dela fala de... Nossa, me faltou a palavra. Já ia falar, mas enrolei tanto. Fala de... inexpugnabilidade. A muralha fala de inexpugnabilidade. Essa você guardou, né, filho? O que é inexpugnável? Inexpugnável.
a doutora advogada sabe o que é algo inexpugnável. É algo que só entra quem tem direito. Se você não tem a carteirinha e o crachá, você não entra. É inexpugnável. É VIP. Very important peoples que tem lá dentro. Só aquele que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, a cidade, a primeira coisa que é apresentada é a questão da muralha, porque fala, aqui é algo exclusivo. Aqui é algo só para quem confiou em Cristo. É inexpugnável para qualquer outro tipo de coisa. Eu sei que nós já batemos muito nessa tecla, mas esse versículo me remete de novo pro milênio. Porque qual o versículo? 27? O 27. Pois é. Aqui nós estamos fazendo aquilo que eu já te falei. A questão aqui é antitética, é uma forma de linguagem para realçar o que se quer realçar, que no caso é o cuidado de Deus. Mas calma que nós vamos fazer uma comparação. Agora, essa cidade é exatamente a mesma do milênio, né? Não. Nós vamos fazer uma comparação. Não, eu estou falando a mesma que vai estar flutuando no milênio. Ah tá, é exatamente a mesma. Mas a situação aqui não é uma situação milenária. Não eu sei. Mas talvez é que ela foi construída para os dois tempos. Sim. Ela tem um período inaugural no milênio então, e depois tem um propósito eterno. Talvez nos remete ao milênio, porque no milênio realmente, enquanto essa terra ainda é a velha e tudo, vai haver essa... E só vai quem está... Mas nós vamos fazer uma comparação. Na eternidade não vai correr esse risco. Sim, mas a questão aqui não é a questão do risco, é a questão do realce do cuidado. Entendeu? Uhum. É uma forma antitética. Mas é uma coisa que não é possível. É uma forma antitética. Você fala do mal para exaltar o bem. Entendeu? É uma forma antitética de exaltação do cuidado de Deus, para enfatizar o cuidado de Deus. Nós, calma que a seu devido tempo, nós vamos fazer uma comparação. Eu estou já montando por que essa não é aquela, ou é a mesma, mas não é naquele tempo, fazendo um contraste entre Ezequiel 47, Isaías 60 e Apocalipse 21 e 22. A gente vê que tem gritantes discrepâncias, apesar das similaridades. A ocasião a gente sabe que é diferente, mas eu estou falando assim, que só na ocasião do milênio é que vai correr esse risco que eu estou querendo dizer. Sim. Entendeu? Aqui não vai correr esse risco. Exato. Só está, assim como não vai ter choro nem vela lá na eternidade, mas da mesma forma no verso 4 foi falado. Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Porque muitas vão ser derramadas na tribulação. Então, aqui para enfatizar o extremo empenho e cuidado e solicitude de Deus durante a eternidade para com aqueles que vão herdar a salvação, ele traz essa linguagem, entre aspas, negativa para enfatizar o que se quer enfatizar, que no caso é o cuidado e a solicitude de Deus. Uhum. Mesmo porque a muralha não fala apenas de inexpugnabilidade, mas também fala de proteção. Proteção. É ladrão? Não. É porque você está protegido. Você está cuidado por Deus. Eu quero que a irmã perceba que a ênfase aqui é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Entendeu? O cuidado de Deus. A ênfase aqui é o quanto Deus vai cuidar de nós. Entendeu? E com que carinho Ele vai cuidar de nós. Então, esse papo de muralha, porta e fundamentos, que é o assunto que vem aí aparecendo agora, a partir do verso 12, ele, quando o anjo fala disso com João, ou mostra essas coisas para João, lembra, teve uma hora lá que, durante a ceia, durante a instituição da ceia, a última Páscoa que Cristo celebrou com os seus discípulos, que ele e os discípulos ficavam assim, discurso aí tá difícil de entender, né? Mas teve uma hora que o Filipe falou assim, agora eu estou entendendo, agora falas claramente, lembra? Tem uma passagem assim, agora eu estou entendendo o que você está falando, mestre, agora você falou a minha língua.
Quando o anjo toca nesse assunto de muralha, porta e fundamento, aí João fala, agora eu estou entendendo. Captei, mestre. Lembra daquele outro lá? Captei a sua mensagem. Captei a sua mensagem. Excelentíssimo mestre. Por quê? O João era um judeu. Ele tinha, é lógico, alguns judeus tinham mais noção, outros judeus menos noção, dependendo do tanto que ele faltava de ir na sinagoga ou não, né? Se ele congregava, ele estava afinado. Se ele era um judeu desviado, né, ele estava pouco inteirado da teologia judaica. E o João não apenas foi ele foi um praticante do judaísmo, ele era um religioso, ele entendia da teologia judaica, como ele foi um dos apóstolos que seguiram o Cristo, o Cordeiro, e depois divulgou o Evangelho. O último apóstolo, diga-se passagem, né? Está aqui na ilha de Patmos, por amor à palavra, por causa do testemunho. Então ele também entendia da teologia cristã. Tem até a teologia joanina, não tem? Eu deve ter lido esse termo aí nos livros teológicos. Então, para o João, tão calejado e experimentado, essa linguagem fazia sentido. Muralha, portão, fundamento. Isso tem a ver com aquilo que eu aprendi e com aquilo que eu ensino. Quando nós estudamos Daniel, lembra lá as 70 semanas? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para aquelas 6 obras que Deus vai fazer a favor de Israel. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, X tempo mais Y tempo. As praças e os muros cercados de fossas serão reedificados, mas em tempos angustiosos. Neemias e Esdras que o diga. Todos os reis que sofriam assédio dos filisteus, dos moabitas, dos sírios, que o digam. O judeu, ele precisa ter muro, porque ele tem muito inimigo. O diabo odeia Israel, porque o diabo odeia Deus. 80% do PIB do Israel atual é gasto com armamento e defesa, sabe disso? 80% do PIB. E é um grande PIB, né? Porque você recebe dízimo do planeta inteiro. E o judeu, tem muito judeu que tem. Só o dono do Chase Manhattan, o capital de giro dele é de $1 trilhão, né? Eu já falando do Chase Manhattan, o maior banco do planeta, é de um judeu. É judeu? É judeu. Ele ficou trilionário porque ele lavava o ouro de Hitler. Ele comprava o ouro que o Hitler arrancava da boca do judeu que ele derretia. Nossa. Pela metade do preço. Tem documentário sobre isso, chama Bancando Hitler. Aí já são outras histórias, estamos entrando em outras histórias. Então, quando se falava em muros, em praças, em muralhas, em portas, você está falando uma linguagem. Não é possível. Você está falando de uma linguagem. Desculpa aí. Que o judeu entende. Oi, tu não é só para inteirar 30? De uma linguagem que o judeu entende. É tanto, Carlos, que o Neemias, cada uma dessas portas da de Jerusalém terrena, que também a celestial, aliás, a terrena é um espelho da celestial, né? A cada porta tinha uma função. O Neemias estava com, talvez futuramente faz até um estudo das portas de Neemias. A porta do peixe, a porta de tal, a porta... Tem até a porta preparada para o Messias entrar. Só o Messias pode entrar por ela, né? Então, eu estou procurando um salmo aqui que fale a respeito, mas os irmãos pegam uma concordância e procuram a palavra muro e porta, muralha. Vocês vão ver que é uma coisa... Oh, meu Deus, eu salto muralhas, Salmos 20. É muito recorrente na teologia judaica, né? Salmos 20 fala disso. Salmo 31:3, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. A minha fortaleza. Fortaleza é a cidade murada. Rafael, pegue a caneta, por favor.
vão ser citados alguns versículos, né? É porque ele pediu para avisar com antecedência, porque senão ele fica ali. Pedi para ele falar devagar. Mais perdido que barata em galinheiro, como diz o meu irmão. Nossa, barata dentro do galinheiro, ela tá lascada, né? Fica aquela, né? Todo mundo querendo pegar. Você vai citar os do muro? Dos muros? É citar alguns versículos que ilustram o fato que portas e muralhas, muros, proteções fazem parte da teologia judaica, né? É algo que o judeu entende do que está falando. Ah, você está falando de permanência. Ah, você está falando de proteção. Ah, você está falando de cuidado, de tomar conta. Gênesis 15. Talvez é uma memória para o judeu saber que ele está protegido, Carlos. Como é que é? Talvez é para trazer a memória do judeu que ele está protegido. Sim, porque as portas têm os nomes das 12 tribos de Israel. Os fundamentos têm o nome dos 12 apóstolos. Por quê? Igreja e Israel. Porque a casa tem o nome dos moradores, né? Quem é que mora na Nova Jerusalém? Os pais e a igreja. Israel e a igreja. E versículos que ilustram o fato de que muros e portas e muralhas fazem parte da teologia judaica. Gênesis 15, 1. Deuteronômio 33, 29. Dentre outros, né? Olha lá na concordância. 2 Samuel, capítulo 22, verso 21. Salmo 84, 11. Salmo 31, 3. Salmo 71, 3. Salmo 46, 1 e Salmo 81, 1. Nem precisa dizer que a maioria aqui foi escrito por Davi, que vivia fugindo, né? Quando era do próprio rei e sogro, era do filisteu, né? Então estava sempre precisando de muralha, de proteção, de escudo. Portões ou portas falam de acessibilidade, né? Algo que foi obtido eternamente por Cristo para nós. O conhecidíssimo e celebérrimo João 10, 9, eu sou a porta. Hebreus 4, de 14 a 16. Hebreus 10, 19 e 20. E Apocalipse 21, 25. Acessibilidade. Agora, tem mais versículo aqui de portão, quer? Fala mais um. Êxodo 12, 23. Deuteronômio 6, 9. Salmo 24, 7 e 9. Salmo 84, 10. Salmo 87, 2. Salmo 118, 19 e 20. A irmãzinha está sofrendo aí. Isaías 26, 2. Não cabe mais não. Isaías 26, 2. Isaías 62, 10. Agora, eu preciso falar que fundamentos têm a ver com a teologia da igreja? Só para fechar. Só para anotar. Jesus é o fundamento principal. Só para a gente anotar. Como eu tenho 3 versículos, esse dá para ler, que não dava para ler aqueles todos. Já fundamento, por isso que as portas que ficam encaixadas nas muralhas têm o nome das 12 tribos de Israel. Porque é uma alusão à teologia judaica, à cultura judaica, ao que é judaico, aos moradores judaicos da Nova Jerusalém. E os fundamentos têm o nome dos 12 apóstolos, que faz alusão aos moradores eclesiásticos da Nova Jerusalém, porque fundamento tem a ver com a teologia da igreja, que se encontra em Efésios 2:20, por exemplo. Esse eu faço questão até de ler, porque
Gente, o relógio está a ponto de fazer pip, pip, pip. Passou 6 minutos, apesar que a plaquinha diz 5, mas me foi concedido 8. Eu que não sou muito de atrasar e nem gosto. Tudo bem. O Clipe até me olhou. Né? O Clipe nem liga mais, né, Clipe? Okay. Dos meus atrasos. Oh, yeah. Não. Deixa pra lá. Não. Fica irritado com isso. Deixa pra lá. Irmão, tem que ter amor, tem que ter flexibilidade. Não, mas você faz de propósito. Não. Não é de propósito, não. É por gosto mesmo. É entusiasmo. Os irmãos não sabem a angústia que eu tô que chega domingo que vem. Nossa. Pra usar aqueles exíguos 50 minutinhos, mas o domingo eu terminei numa. Uma angústia. E passou 10 minutos, não vai acontecer Eu terminei mais. aquela escola dominical com a tristeza de ter que parar. Dá vontade de falar o resto do dia. É muito bom. Amém. Aquilo é um refrigério, é igual um pudim de leite condensado que só tem um pedaço. Você come ele assim o mais devagarmente possível, né? Mas vamos lá. Efésios 2, 20 a 22. Edificados, vamos no 19, né? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos, até fala lá na nova, né? Concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Só que aqui Deus mora em nós, lá nós vamos morar em Deus. É bem legal isso. E para fechar, 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, verso 4 e 5. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, assim como muros e portas aludem aos moradores e à teologia judaica, fundamentos aludem à teologia e aos moradores da igreja. Amém? Posso orar?